Vamos falar de fenômenos sonoros. Então, a gente sabe que onda nada mais é do que propagação de energia. Então, onda é propagação de energia e essa energia, se acontecer na forma de energia mecânica, então se a gente tiver energia mecânica se propagando dentro de um material, através de materiais, e essa energia mecânica for uma vibração longitudinal, pois então possivelmente a gente vai estar tratando de uma onda sonora. As ondas sonoras são ondas mecânicas longitudinais, certo? São ondas mecânicas longitudinais. O outro tipo de onda são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, então, são aquelas que podem se propagar no espaço vazio, que não precisam de um meio especial para se propagarem. E todas as ondas eletromagnéticas são divididas em 7 faixas: as faixas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama, certo? Então, essas são as ondas eletromagnéticas. E as ondas sonoras, que é a parte específica da ondulatória que estuda ondas sonoras, se chama acústica, que faz parte desse conteúdo aqui, fala especificamente das ondas sonoras, que é uma onda mecânica longitudinal. Ou seja, a onda sonora é energia mecânica, energia de movimento se propagando dentro de meios materiais. E as ondas mecânicas só podem se propagar dentro de meios materiais. E um grande diferencial das ondas sonoras é que elas são ondas longitudinais. Olha só que doido. As ondas mecânicas podem ser longitudinais ou transversais. As ondas eletromagnéticas todas são transversais, mas as ondas mecânicas longitudinais, no caso a onda sonora, é uma onda mecânica longitudinal. E o que significa ser uma onda mecânica longitudinal? Significa o seguinte, que a vibração, a direção da vibração é a mesma da propagação. Então as ondas sonoras são compostas, né, por energia. Então se a gente olhar esse GIF aqui, ó, a energia está avançando, a energia mecânica está passando aqui, né? A energia vai. Mas as partículas do meio, elas se aproximam e se afastam. Então elas dançam, avançando e voltando. Então as partículas avançam e voltam, avançam e voltam, avançam e voltam, avançam e voltam. A energia vai. Essa é uma onda longitudinal, que vibra para longe e para perto, vamos dizer assim, né? Então, a direção de vibração é a mesma direção de propagação. Uma onda transversal tem a vibração transversalmente a direção que se propaga. Então imagina se a onda sonora fosse uma onda transversal, a energia ia passar nessa direção aqui, nesse sentido, e as partículas do meio iam se mover para cima e para baixo, transversalmente a direção da propagação da energia. No caso das ondas sonoras, elas são ondas mecânicas longitudinais, em que as partículas do meio vibram na mesma linha, na mesma direção em que a energia está se propagando. Então, quando a gente emite sons, a gente está gerando regiões de compressão e rarefação. A gente aperta e solta as moléculas do meio, e ao apertar e soltar as moléculas do meio, a gente causa um tremido no meio, e esse tremido se afasta, mas esse tremido se afasta fazendo as moléculas de ar vibrarem assim, né, para longe e para perto da fonte, longitudinalmente a fonte. Beleza? Isso é ser uma onda mecânica longitudinal. Sobre os fenômenos acústicos ou os fenômenos ondulatórios, tá? Nós temos 6 os principais fenômenos ondulatórios, e desses 6 principais fenômenos que a gente precisa, no mínimo esses 6 a gente precisa conhecer, que são os que mais aparecem nas provas de vestibular, tá? Reflexão é o fenômeno que acontece quando uma onda atinge um obstáculo e é refletida e volta. Então, quando uma energia, né, que se propaga, chega num obstáculo, e esse obstáculo não absorve essa energia e não deixa essa energia passar, essa energia vai ter que voltar. Então vai ser refletida. Então as ondas sonoras, assim como qualquer outra onda, tá? Seja ela mecânica ou eletromagnética, transversal ou longitudinal, todas as ondas podem sofrer reflexão. Dependendo do obstáculo, né? Ela vai bater no obstáculo e ser refletida. As ondas sonoras também fazem isso. As ondas sonoras batem numa parede, batem num obstáculo e também é refletida. Então, todas as ondas podem sofrer reflexão, bater e voltar. Refração, com E de meio, tá? A refração acontece quando uma onda troca de meio de propagação. Então, quando uma onda, por exemplo, está no ar e entra na água, ou uma onda sonora está no ar e entra na porta e sai do outro lado da porta, ou entra numa parede e sai do outro lado da parede. Esse fenômeno se chama refração. Então, a refração é a troca de meio. E quando uma onda troca de meio, ela também troca de velocidade de propagação. Ela pode andar mais rápido ou mais devagar, dependendo do meio, tá? Dependendo das propriedades do meio.
Todas as ondas que existem podem sofrer refração, dependendo da onda e dependendo dos meios em que ela vai trocar ali. Tá? Se a gente tem, por exemplo, ondas luminosas, enfim, as ondas eletromagnéticas podem sofrer refração, dependendo do meio em que elas, né, vão acabar se propagando ou não. As ondas mecânicas também. Tá? Basta que as propriedades do meio mude, ou o meio realmente mude, e nós vamos ter a refração acontecendo. Difração se caracteriza pela deformação de uma onda ao contornar um obstáculo. Então, a difração é um fenômeno ondulatório que acontece quando uma onda contorna um obstáculo. Se a gente for falar das ondas sonoras, né, todas as ondas podem sofrer difração. Mas as ondas sonoras, em particular, é quando uma onda sonora, por exemplo, contorna uma fresta, contorna um canto, contorna um muro, contorna uma porta, passa por um buraquinho, por um orifício, enfim. Sempre que uma onda sonora atinge um obstáculo, e esse obstáculo tem uma fresta ou possibilita o contorno desse obstáculo, o contorno desse obstáculo faz com que a frente de onda se deforme. Esse fenômeno se chama difração. A deformação de uma onda ao contornar um obstáculo. Tá? O outro fenômeno ondulatório aqui é a interferência. A gente precisa lembrar que a interferência, que é a superposição de ondas de mesma natureza no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Então, se a gente tiver duas ondas sonoras que chegam no mesmo lugar ao mesmo tempo, elas vão se interferir. E o que a gente vai perceber naquele local é uma onda resultante da interferência dessas duas ou mais ondas que estão ali. E a onda resultante da interferência, da superposição de ondas, pode ser uma onda de maior amplitude ou de menor amplitude. Pode ser uma onda mais ampla, mais forte, ou uma onda menos ampla ou mais fraca. Isso significa que, quando a interferência acontece de forma construtiva, é porque a onda resultante é mais forte, mais intensa, de maior amplitude. Quando a interferência acontece de maneira destrutiva, então é porque a onda resultante é de menor amplitude. Tá? Uma tenta meio que anular o movimento da outra. Tá? Mas é isso. A interferência é esse fenômeno de superposição de ondas de mesma natureza no mesmo lugar ao mesmo tempo. E o que a gente percebe ali é o resultado, é a onda resultante. Tá? Polarização. Pois então, polarização é o único desses fenômenos aqui que não acontece com ondas sonoras. Não acontece com ondas sonoras porque polarização só ocorre com ondas transversais. E ondas transversais, existem algumas ondas mecânicas que são transversais e todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Estas podem sofrer polarização. Porque polarização é selecionar uma direção de vibração transversal para uma onda. Então essa onda tem que ser transversal. As ondas sonoras, que são ondas mecânicas longitudinais, não podem ser polarizadas. Não dá para polarizar uma onda longitudinal. Então, polarização não acontece com ondas sonoras. Então, os fenômenos sonoros vão ser, por exemplo, relacionados à reflexão, à refração, à difração, à interferência ou então o efeito Doppler. O efeito Doppler é um fenômeno ondulatório que é quando uma fonte de ondas se move em relação ao receptor ou ao ouvinte, no caso de ondas sonoras, e o movimento faz com que o ouvinte, o receptor, perceba uma frequência diferente daquela que está sendo emitida pela fonte. Então, se a gente está parado, a gente está ouvindo o som da fonte. Mas se a gente se aproxima ou se afasta da fonte, enquanto a gente se move em relação à fonte, pode ser a fonte também se movendo, enquanto tiver movimento relativo de aproximação ao afastamento da fonte, a frequência das ondas percebidas vão ser diferentes daquela emitida originalmente pela fonte. Então a fonte está emitindo ali o seu som, mas se a gente estiver se aproximando ou se afastando da fonte, a gente vai perceber um som com frequência diferente. Tá bom? Quando a gente tem a aproximação, a frequência percebida será maior do que a frequência original. Quando tem afastamento, a frequência percebida será menor do que a frequência original. Isso é efeito Doppler. Então, todos esses fenômenos aqui podem acontecer com as ondas sonoras. Inclusive, nós vamos ver aqui alguns efeitos relacionados à reflexão do som e tudo mais. Tá? Então, o som ele pode sofrer todos esses fenômenos ondulatórios, exceto polarização. É o único que não acontece com as ondas sonoras. Nós vamos ter também aqui outros fenômenos ondulatórios, mas eu quero conversar aqui, nessa parte, sobre reflexão, né, fenômenos causados pela reflexão do som. Então, quando o som é refletido, ele pode causar dois efeitos, que é o efeito da reverberação ou o efeito do eco perceptível. A diferença entre esses dois é muito sutil e está relacionada numa percepção, que nós temos na reverberação,
que as ondas sonoras são refletidas em obstáculos próximos e quando as ondas sonoras são refletidas em obstáculos relativamente próximos, o efeito percebido será um reforço sonoro no ambiente, que é o que acontece em ambientes fechados, em quartos, em banheiros, que a gente fala, e o som parece que sofre um reforço, né, tá? Nesse ambiente. Então, a reverberação causa um reforço sonoro no ambiente. Já o eco perceptível vai acontecer devido à reflexão em obstáculos distantes, relativamente distantes da fonte. O que isso significa? Que se o som for refletido num obstáculo distante, o som vai ser emitido, vai bater nesse obstáculo distante e vai voltar. E quando ele volta, eu já não estou mais escutando o som que está sendo emitido. Então eu vou escutar o som emitido, ele vai bater no obstáculo, ele vai voltar e eu vou escutar de novo. É a repetição desse som. Então, o efeito do eco perceptivo é a repetição do som emitido, separado do som emitido. A reverberação acontece quando as ondas sonoras são refletidas num obstáculo relativamente próximo. Então, a gente emite o som bate no obstáculo próximo e volta, mas ele volta tão rápido que a gente percebe como um reforço no ambiente. O eco perceptível é quando ele demora um tempo suficiente para bater no obstáculo e voltar, e que a gente vai ouvir o som separado da emissão dele. Então a gente vai escutar o som pelo menos mais de uma vez. Enquanto aqui a gente vai escutar, né, perceber o som se somando e reforçando no ambiente. Tá bom? Essa é a diferença entre reverberação e eco perceptível. Basicamente a diferença está em quanto tempo leva para esse som ir até um obstáculo e voltar. Então assim, ó, existe um cálculo que a gente pode fazer aqui, que é a distância mínima que um obstáculo pode estar, que é esse x limite aqui. Qual é a distância mínima que esse obstáculo deve estar no ar? Então eu vou colocar aqui alguns dados. Vamos supor que a velocidade do som no ar seja de 340 metros por segundo. Então essa é a rapidez de propagação das ondas sonoras no ambiente. E a fonte aqui vai emitir ondas sonoras, essas ondas sonoras vão bater no obstáculo, vão ser refletidas, e essas ondas sonoras vão voltar. Então nós vamos ter a ida e a volta. E aqui nós vamos ter a reflexão do som. Para a gente diferenciar um som assim, para ele ser reforçado, ele precisa bater no obstáculo e voltar em menos do que 0,1. Então o intervalo de tempo aqui, limite, é de 0,1 segundo. Então, se essa onda sonora que a gente emitir bate no obstáculo e volta em menos de 0,1 segundo, ou até 0,1 segundo, a gente vai perceber a reverberação. Agora, se ele bater num obstáculo e voltar, demorando mais do que 0,1 segundo para ir e voltar, então a gente vai estar escutando um eco. Então essa distância x, veja que a distância percorrida pelo som vai ser a ida, é a distância da ida, mais a distância da volta. A distância da ida é x, a distância da volta é x, então essa distância vai ser 2x. A distância que o som percorre vai ser 2 vezes a distância até o obstáculo. Então vai ser o x da ida e o x da volta. Então a gente pode aplicar agora a equação da velocidade, que é velocidade igual a distância dividido por tempo. A velocidade é 340 metros por segundo, a distância percorrida vai ser 2 vezes x e o tempo tem que ser de 0,1 segundo. A gente passa esse 0,1 segundo para lá multiplicando, então 340 vezes 0,1 tem que ser igual a 2 vezes o x. 340 vezes 0,1 é 34. Isso é igual a 2 vezes o x. Aí eu vou passar essa conta para cá. Se 34 é igual a 2 vezes o x, então eu vou passar o 2 dividindo. Esse 2 vai para lá dividindo. 34 dividido por 2 é x. Então esse x vai ser 34 por 2, que é 17 metros. Esse x limite aqui, ó, é 17 metros. 17 metros. Então, no ar, se a velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo, ou perto desse valor, e que geralmente é isso mesmo, ao nível do mar, aí perto dos 20 graus Celsius, em torno de 340 metros por segundo, então objetos
mais próximos do que 17 metros de nós, todo som que a gente emite vai bater neles e voltar, e a gente vai perceber a reverberação, o reforço do som que a gente está emitindo. Agora, se a gente tiver um obstáculo além do que 17 metros, então a gente vai começar a perceber o eco, um som separado daquele que a gente está emitindo. Essa é a diferença entre eco perceptível e reverberação. Se o obstáculo está próximo, reverberação. Se o obstáculo está distante, eco perceptível. E essa percepção vai depender da velocidade do som no ambiente. Beleza? Vamos ver um exercício sobre isso. Fala pessoal, é rapidinho, tá? É só para lembrar de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho com todas as notificações, beleza? Ah, e também compartilha com quem você quiser, certo? Ah, é só isso, é só isso. Manda ver na aula aí. Olha só. Acompanha aí comigo esse daqui. Sobre ondas sonoras, considere as seguintes afirmações. Então nós temos 1, 2, 3 afirmações e a gente tem que julgar quais estão, ou qual está correta, ou quais estão corretas, né? 1, ou a 2, ou a 3, 1 e 2, ou 2 e 3. Bom, se a gente tem 3 afirmações e não tem alternativa com todas corretas, né? Então a gente sabe que pelo menos uma está errada. E, enfim, pode ser uma ou duas erradas, pelas alternativas que a gente tem aqui. Então a gente tem que ir julgando uma por uma. Vamos ver as 3 aqui. As ondas sonoras são ondas transversais? De jeito nenhum. As ondas sonoras são ondas mecânicas longitudinais. Não, são ondas longitudinais. São ondas mecânicas longitudinais. A 1 está errada. A 1 está errada. Se a 1 está errada, ela não está correta. Então, eu já vou cortar aqui as alternativas que poderiam dizer que a 1 está correta. Não deu. Vamos ver a próxima. O eco é um fenômeno relacionado com a reflexão da onda sonora? Sim. O eco é a reflexão da onda sonora em um obstáculo relativamente distante. E aí o tempo que leva a pressão da sonora a bater nesse obstáculo e voltar é maior do que nosso intervalo de tempo de percepção de reverberação. Então a gente percebe um som separado daquele que está sendo emitido. Então o eco é um fenômeno relacionado com a reflexão da onda sonora? Sim. 3. A altura de um som depende da frequência da onda sonora. Olha só, sim. A altura de um som está relacionado à frequência. É uma propriedade física do som. Está relacionado à frequência e a frequência vai diferenciar um som alto de um som baixo. Um som alto é um som agudo. Um som baixo é um som grave. Quando a gente compara dois sons de diferentes frequências, um vai ser mais alto que o outro. Tá? Então, o som de maior frequência ele vai ser o som mais agudo do que o outro de menor frequência, que vai ser o som mais grave. Então, a altura de um som depende da frequência da onda sonora? Sim. E a gente consegue diferenciar pela frequência um som mais agudo de um som mais grave, que é o que a gente chama tecnicamente de altura sonora. A altura está relacionada à frequência e não ao quão forte ou fraco é o som. Tá? Que daí seria a propriedade chamada de intensidade. A intensidade sonora, a intensidade é a propriedade ondulatória, a propriedade sonora, que vai depender da amplitude, e a amplitude é que vai poder diferenciar, por exemplo, de um som forte ou um som fraco. Um som forte de um som fraco. É isso. Então, 2 e 3 estão corretas. 2 e 3 estão corretas, nós vamos ficar com a alternativa E, de estratégia. 2 e 3 corretas. Beleza?